O crente que ele está firmado em Cristo, dificilmente ele será abalado por qualquer que seja a situação. Abalado ao ponto de nos remover do nosso lugar. Entenda isso, irmão. Porque não existe crentes super-herói. É claro que existem algumas situações que vai nos abalar, mas o que eu disse aqui esta noite é que o crente, que ele está firmado em Cristo, não existe nenhuma situação que demova, que remova ele do seu lugar. É claro que existem situações que vai nos abalar. É claro, a Bíblia está repleta de exemplos de homens, de mulheres que tiveram o seu emocional abalado por circunstâncias que os envolveram. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao momento antes de ser preso no Getsêmani, ele estava agonizando, ele estava suando gotas de sangue por causa da agonia. Mas aquela agonia que Jesus passou, aquela agonia que Jesus sofreu, é claro que trouxe um abalo, mas aquela agonia não foi capaz de tirar Jesus do caminho que ele estava, de tirar Jesus do objetivo que ele estava. Abalou de uma certa forma, mas não conseguiu remover Jesus do caminho que ele estava. Então, quando nós estamos firmados em Cristo, existem situações que vai me abalar, irmão, mas se eu estou em Cristo Jesus, essa situação jamais ela vai ter força de remover-me do lugar que eu fui colocado por Deus. Se você observar, irmão, uma palmeira, por mais forte que seja o vento, ele bate contra aquela palmeira, mas jamais ele consegue arrancar aquela palmeira, porque ela está firmada bem firme com as suas raízes profundas. Louvado seja Deus por isso. É por isso que nós precisamos estar com as nossas raízes profundas. É por isso que nós precisamos estar com o nosso fundamento edificado em Cristo Jesus. Se nós tivermos assim, irmãos, certamente nós vamos alcançar todas as promessas de Deus para a nossa vida. Mas o que nós temos observado, irmãos, é que as pessoas, dependendo da situação que bate contra a vida dessa pessoa, facilmente remove ela do seu lugar. E o nosso papel como líder espiritual, como pastor, como mentor, como orientador, como a pessoa que aconselha, é que o mais importante, irmão, da nossa caminhada de fé, é o que você está fazendo aqui hoje. O mais importante, o fundamental, aquilo que vai determinar se nós vamos chegar no fim ou não, você está fazendo aqui hoje. Que é ouvir a palavra de Deus. Eu sempre gosto de falar esse exemplo, irmão. Talvez você está aqui, você não está sentindo nada. E nós que somos pentecostais, nós temos essa ilusão, que Deus só fala conosco se a palavra só vem de Deus, se o movimento só é de Deus, se eu sentir arrupios pelo meu corpo. Irmão, isso é uma mentira. Talvez você não está sentindo, mas o teu espírito está sendo alimentado e fortalecido pela palavra de Deus. Eu não estou sentindo nenhum arrupio no meu corpo, irmão, isso é falácia. Talvez o teu corpo físico não está sentindo nenhum arrupio. Talvez o teu corpo físico está querendo mais, é ter ficado em casa, sentado, deitado no sofá.
Talvez o teu corpo físico está querendo mais é uma cama para descansar, mas o teu corpo espiritual, irmão, foi o que te trouxe aqui, e ele tem fome e ele tem sede da palavra de Deus. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Meu Deus, mas às vezes é tão difícil você ir para o culto. É tão difícil você ficar 1h30 sentado. Aquela pregação demorada. Aqueles louvores desafinados. É tão difícil, mas você não entende. Mas o teu corpo espiritual está sendo edificado pela palavra. E você vai perceber isso, irmão, é no teu dia a dia. Você vai perceber a fortaleza espiritual. Você vai perceber que você está edificado em Cristo, edificado na palavra, porque o próprio Jesus Cristo disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem situações, irmão, do nosso dia a dia, que se nós não estivéssemos alimentados pela palavra, se não estivéssemos fortalecidos pela palavra, qualquer coisa, qualquer situações, nós estaríamos pecando, nós estaríamos violando a lei de Deus, nós estaríamos caindo em pecados. Nós só não caímos porque nós estamos fortalecidos pela palavra. Existem situações no teu dia a dia, irmão. Existem propostas do diabo, propostas do mundo, existem cantadas que você recebe ou não. Você diz: sai para lá, Satanás. Por que você faz isso? É porque você está fortalecida pela palavra de Deus. Teu espírito está edificado na palavra de Deus. É como o texto que nós lemos: você está edificado na rocha que é Cristo. Por isso, esta noite, irmão, abre o teu coração, se alimente da palavra, fortaleça o teu espírito, porque certamente você chegará no final dessa jornada e receberá a coroa de vida eterna e entrará no reino eterno, porque você concluiu a tua jornada, porque você se alimentou da palavra de Deus. E existem situações, irmão, no nosso dia a dia, que o crente é testado, que o crente é provado, e ele só passa por este teste, ele só vence essa provação, ele só vence essa tentação, não é porque ele ora muito, não é porque ele jejuma muito, é porque ele está também edificado na palavra de Deus, irmão. Jesus, em Mateus capítulo 4, ele só vence a tentação no deserto, porque ele era um homem cheio da palavra. Ele era um homem que estava cheio da palavra. Ele é um homem que ele rebateu o diabo através da palavra, que ele venceu o diabo através da palavra, porque era um homem cheio da palavra de Deus, aleluia. O salmista disse assim: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que você no teu dia a dia não peca, não cede às tentações? É porque o teu coração não existe lugar para o pecado, porque está cheio da palavra de Deus. Louvado seja Jesus por isso. E existem muitos que não suportam a palavra, é porque os seus corações estão cheios de iniquidade. Se meu coração está cheio de iniquidade, de maus pensamentos, não há espaço para a palavra de Deus. Mas se o meu coração está limpo, eu digo: Deus, eu guardo, eu escondo, eu me alimento da tua palavra. Louvado seja Deus
por isso. Então nós só vamos chegar no final dessa jornada se estivermos alimentados pela palavra de Deus.